Arrume a sua casa, arrume a sua vida. Pode parecer meio estranha essa afirmação, porque você pode pensar o seguinte: como assim? O que tem a ver a minha casa, a desordem da minha casa ou a bagunça da minha casa com a minha vida no geral? Assim como aquela velha frase que também falam, né, que é arrume a sua cama ao levantar, certo? Porque arrumar a sua cama é a primeira tarefa que você estará realizando no seu dia. Então, é a primeira tarefa que você já vai dizer: ok, já cumpri a primeira tarefa do meu dia, e isso vai te estimular a fazer o restante das coisas, tá? São coisas realmente simples, mas que fazem grande diferença na nossa vida. Então, voltando à questão da sua casa, sim, quando a sua casa está bagunçada ou está muito entulhada de coisas, desorganizada, ela diz muito sobre como está a sua mente, como está a sua cabeça, tá? Porque sim, o que está à nossa volta, a nossa casa, as coisas materiais que estão ali à nossa volta, elas refletem muito de como nós estamos dentro de nós. Se a sua cabeça está confusa, se a sua cabeça está desorganizada, se você está com problemas ali realmente para ter clareza, a sua casa provavelmente está refletindo isso, tá? E eu já tive sim uma experiência relacionada a isso, e é por isso que eu posso te dizer que sim, isso é real. Eu passei por um momento aí na minha vida em que a minha casa realmente ficou entulhada e desorganizada, e parecia realmente que eu não conseguia colocar as coisas no lugar. Parecia realmente que as coisas não fluíam, e eu não entendi exatamente por quê, mas é porque realmente a minha mente estava muito atordoada, estava faltando clareza, realmente ela estava muito entulhada de coisas, eu não sabia exatamente o que fazer. Então, essa foi uma época bem difícil para mim conseguir realmente organizar as coisas aí na minha mente. Que foi logo depois que eu tive a minha filha. Eu não consegui voltar ao trabalho normal, eu até cheguei a ir por um tempo, mas foi um período realmente bem difícil para mim, então eu não consegui voltar. E eu procurei algumas maneiras de empreender em casa, mas como eu não tinha clareza do que fazer, isso era uma coisa muito nova para mim, eu comecei a tentar várias coisas. Eu comecei a entulhar a minha casa com muitas coisas aí nesse processo. Então, eu comecei a costurar roupas, eu comecei a comprar muitos tecidos. Os retalhos que iam sobrando, eu ia guardando também para fazer algumas outras coisas, porque eu comecei a fazer artesanatos também. Eu revendi roupas, então eu também tinha roupas em casa para vender. Depois eu abri um salão na minha casa, então eu comecei a comprar muitos produtos para o salão. E nisso tudo, muita coisa ficou ali acoplada dentro de casa. Muitas coisas eu tinha dificuldade de me desfazer delas porque eu achava que eu ainda iria utilizar. Então, quando nós temos muitas coisas assim dentro de casa, quando nós não nos livramos de entulhos, de coisas necessárias, de coisas que nós não estamos mais utilizando, fica muito difícil de manter a nossa casa organizada, porque a gente fica tirando essas coisas de lugar, trocando de lugar, para fazer a limpeza, e isso acaba tomando um tempo enorme do nosso dia, e querendo ou não, essas coisas logo ficam desorganizadas de novo e elas estão ali realmente como um peso morto. E todo esse peso morto, essas coisas acumuladas, elas também sugam a nossa energia. Quando nós estamos vendo muitas coisas dentro da nossa casa, coisas que não têm uma serventia ou coisa que nós realmente não estamos utilizando, isso tudo também acaba sobrecarregando demais a nossa mente, porque querendo ou não, a desordem atrapalha demais a nossa mentalidade, atrapalha demais na questão dos nossos pensamentos para que eles fiquem organizados. Então, como nesse período eu não tinha muita clareza, eu realmente estava com a minha mente muito bagunçada, eu baguncei também a minha casa. Eu tinha uma enorme dificuldade para manter a minha casa organizada. E depois que eu comecei então a passar pelo processo de desenvolvimento pessoal, e que eu comecei a entender que sim, que se eu não consigo nem deixar a minha casa organizada, se eu não consigo manter a minha casa em ordem, como que eu vou conseguir manter alguma outra coisa na minha vida organizada? Como, por exemplo, um negócio, empreender, fazer com que a minha família, a rotina da minha família ande em ordem. Então, se eu não consigo dar conta de mim mesma ou da minha casa, como que eu vou dar conta de alguma outra coisa? Sabe? Então, a partir daí, eu consegui ter essa clareza, eu consegui entender o quanto é necessário manter a casa em ordem também, para que a minha mente fique em ordem. Então, é um processo onde os dois lados se influenciam. Então, tanto a minha mente influencia em como está a minha casa, porque a minha casa vai estar de acordo com como está a minha mente,
e a ordem na minha casa também influencia em como vai estar a minha mente. Então, a partir disso, né, a partir dessa questão de me desenvolver, eu resolvi começar a ordenar a minha casa, organizar. E eu comecei a fazer isso realmente retirando esses entulhos. Então, esses retalhos todos que eu tinha, que eu pensava que lá na frente eu iria fazer artesanatos que na verdade nunca saíam, realmente eu nunca acabava fazendo. Lá, uma vez ou outra, eu utilizava um pedacinho para fazer uma costura, alguma outra coisa, mas aquilo ali realmente não era uma coisa fundamental para mim ter dentro de casa. Então eu comecei a me desfazer dessas coisas. Eu me desfiz de roupas que eu não utilizava mais, eliminei muita coisa do meu guarda-roupa, eu me desfiz desses retalhos, as coisas do salão todas foram vendidas, as roupas eu parei de revender e tudo o que eu tinha eu vendi por um valor mais barato, vendi sacolas fechadas, então eu me desfiz realmente de tudo que estava parado dentro de casa, que estava ali roubando a minha energia e que também ficava pesando ali na minha mente, porque eu sabia que tudo aquilo que estava parado era um dinheiro também parado, que não estava sendo utilizado e também estava sobrecarregando a minha mente, porque toda vez que eu olhava para minha casa desorganizada, aquilo me fazia muito mal. E aí, né, eu comecei esse processo de organizar a minha casa, manter ela mais em ordem. Comecei, então, primeiramente, como eu falei, a tirar os entulhos, depois comecei a ter uma rotina de limpeza. Comecei a arrumar a minha cama todos os dias de manhã assim que eu acordava. Comecei a manter a minha pia mais limpa, mais em ordem, assim que sujava a louça já limpava. Comecei então também a ter essa rotina de organização, brinquedos, né, a casa, as coisas, tudo. Comecei a manter mais em ordem, tudo mais limpo, tudo mais claro, tudo mais em ordem. E isso fez uma diferença enorme na minha vida. A partir do momento, então, que eu comecei a ordenar a minha casa, que eu comecei a arrumar a minha casa, a minha mente também começou a ficar mais ordenada. Eu comecei a ter mais clareza. Até mesmo porque quando nós estamos num ambiente limpo e organizado, nós nos sentimos muito melhor e a nossa mente fica muito mais quieta, muito mais clara, muito mais limpa e mais confortável também para conseguir pensar em outras coisas, porque ela está tranquila sabendo que tudo em volta está tranquilo e ordenado. Então, por isso, dentro dela também tudo pode ficar ordenado. E nesse processo aí de arrumar a sua casa, muitas vezes nós estamos tão acostumados com alguns padrões que nós já vemos na nossa vida ou na nossa infância. Por exemplo, se você cresceu dentro de uma casa desordenada, pode ser que você não se sinta desconfortável com a desorganização. Aquilo é algo normal para você. Por isso, então, frequentar alguns ambientes diferentes, casas de pessoas conhecidas diferentes ou locais realmente, pode ser até mesmo restaurantes, shoppings, alguns ambientes onde você percebe uma organização, uma ordem. Quando você entra nestes ambientes, eles também te trazem uma referência e isso faz com que você entre na sua casa e pense, olha, como eu poderia deixar a minha casa assim mais ordenada, mais confortável, num ambiente realmente que me traga uma visão mais clara e ordenada. Então você vai fazendo esses ajustes dentro da sua casa. É uma pintura que precisa ser feita, é uma roupa de cama diferente que você precisa usar, ou mesmo roupas de camas velhas que você precisa trocar, jogar fora, coisas que você pode doar, coisas que você pode vender. Então você vai tirando tudo aquilo que sobrecarrega o seu ambiente que você não utiliza mais, vai consertando o que precisa ser consertado, sabe aquelas coisas que vão ficando ali muito tempo e você sabe que precisa arrumar, tudo isso fica pesando ali dentro da sua mente porque você sabe que precisa fazer. Então trate de resolver tudo aquilo que está pendente também, tá? Isso vai fazer muita diferença. Porque a partir do momento então que você ir ordenando tudo isso aí dentro da sua casa, a sua mente também vai começar a ficar ordenada e consequentemente a sua vida também. Porque você vai tomando esse padrão de organização, esse padrão de ordem na sua vida. Começando então pela sua casa, ok? É claro, você também tem que manter essa ordem em você. Comece a praticar essa ordem em você mesma. Se você não tem, certo, esse costume de se ordenar, de pentear o seu cabelo, de tirar o seu pijama, de dar uma arrumadinha ali em você, então se ordene também. Quando você se olhar no espelho, você vai se sentir muito melhor. Não estou falando aqui, tá, de você ter que andar todos os dias aí maquiada, como se você fosse para uma festa.
tá? Mesmo estando em casa, mas se ordene, se coloque no lugar, não fique da maneira como você levantou da cama, porque quando você se olha assim no espelho, isso também traz um ar assim de desordem. É muito diferente quando você já se levanta e já ordena tudo. Já ordena a sua casa, já ordena a sua família, ali os seus filhos. Faça isso que você vai ver uma grande diferença na sua vida. Eu tenho visto essa diferença na minha vida quando eu já levanto e já vou ordenando a minha casa, já deixo tudo certo. Eu tenho muito mais vontade, muito mais disposição e muito mais clareza também para que eu consiga dar andamento nas outras coisas aí da minha rotina, tá ok? Fica aqui então para você essa minha dica aí de você ordenar a sua casa, tá? Arrumar a sua casa para que a sua vida também entre em ordem. Caso você ainda não tenha feito isso, caso você ainda não faça isso aí, faça e depois veja se houve alguma transformação aí na sua vida, ok? E volta aí para me contar então o que que você achou disso, se realmente fez alguma diferença aí para você. Deixa para mim aqui também nos comentários o que que você achou aqui desse vídeo, o que você achou aí de tudo que eu te passei aqui sobre a questão de ordenar realmente as coisas, né, na sua casa e dentro da sua mente. Não esquece de deixar um like aqui para mim, porque o seu like ele é muito importante para que eu entenda que você está gostando aqui desses conteúdos. Não esquece também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui, você vai receber a notificação e não vai perder nada que sair por aqui, tá ok? E nós nos vemos então aí no próximo vídeo. Até mais!